Capítulo 28, questão conceitual 5. Quanto vale o fluxo elétrico através de cada uma das superfícies da figura Q28.5? Expresse cada resposta como um múltiplo de Q sobre ε0. Bom, basicamente esse problema é, na verdade, uma discussão sobre lei de Gauss. A ideia é que o que é a lei de Gauss, na verdade? A lei de Gauss nos diz que a soma do fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada é sempre proporcional à quantidade de carga interna por ε0. Então, como é que funciona isso? Se você tem uma determinada quantidade de carga interna, ela gera fluxo diferente de zero através de uma superfície que a envolve. Se essa carga é positiva, o fluxo é positivo. Se essa carga é negativa, o fluxo é negativo. Então, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa dentro dessa superfície, uma vai gerar fluxo positivo, a outra vai gerar fluxo negativo, e você vai ter uma soma de fluxos que é a subtração dos dois fluxos. Se você tem duas cargas positivas, as duas vão gerar fluxo positivo, então você vai ter um fluxo total positivo, que é a soma dos dois fluxos. Se as duas cargas são negativas, você vai ter a soma de dois fluxos negativos, então você vai ter um fluxo total negativo. Todas as cargas externas podem gerar campo elétrico na superfície, mas como ela está externa, ela gera fluxos positivos e negativos ao longo da superfície. E a soma do fluxo de todos os pontos da superfície é sempre zero. Então, se a carga é externa, ela gera sempre um fluxo zero. É bom deixar claro que o fato de gerar um fluxo zero não significa que não gere campo elétrico. É que a soma do fluxo dá zero, certo? Então vamos lá, vamos entender o processo aqui na prática nos três itens que a gente tem. Por exemplo, no item A, a questão é, eu tenho 5 cargas dentro da superfície, 3 positivas e 2 negativas. Independente da posição de cada carga, todas elas geram fluxos, porque elas geram fluxo em torno desta superfície fechada, porque todas elas estão dentro da superfície fechada. Só que as cargas negativas geram fluxo negativo e as cargas positivas geram fluxo positivo. Então as cargas negativas vão gerar um fluxo menos Q sobre ε0, que é Q sobre ε0, que é exatamente este termo aqui, certo? E as cargas positivas vão gerar um fluxo Q sobre ε0. Até as cargas negativas menos Q sobre ε0 e as cargas positivas Q sobre ε0. Dessa forma que o fluxo total, como o fluxo é uma grandeza escalar, o fluxo total vai ser simplesmente a soma desses termos. Então a carga positiva gera, no caso são 3 cargas positivas, vai gerar um fluxo 3Q sobre ε0 e as duas cargas negativas vão gerar um fluxo menos 2Q sobre ε0. Consequentemente, o fluxo total é simplesmente Q sobre ε0. Ok? No item B. Como é que vai fazer no item B? No item B a gente tem 3 cargas agora dentro da superfície e 2 fora. As duas cargas do lado de fora geram um campo elétrico na superfície, mas a soma do fluxo dá zero. As cargas do lado de dentro, cada uma gera um fluxo Q sobre ε0, as negativas menos Q e a positiva mais Q. Como eu tenho duas cargas negativas, vai ficar menos 2Q sobre ε0. Como eu tenho uma carga positiva, mais Q sobre ε0, e isso implica que o fluxo total, nesse caso, vai ser menos Q sobre ε0. Bom, o mesmo raciocínio para o item C. Só que no item C eu tenho todas as cargas do lado de fora da superfície. Isso é, apesar de todas elas gerarem campo elétrico na superfície,
a soma do fluxo dá zero, exatamente por elas estão do lado de fora. Não há nenhuma carga interna à superfície. Então, consequentemente, nesse caso, o fluxo é zero. Certo? Volto a dizer e deixar bem claro. O fato do fluxo é zero não quer dizer que o campo elétrico é zero. Certo? Vai ter campo elétrico na superfície. Só que em determinadas regiões o fluxo é negativo, em determinadas regiões o fluxo é positivo. Então, quando a gente soma o fluxo de todas as partes da superfície, isso dá zero. É isso.